Olá, seja muito bem-vindo, paz do Senhor Jesus. Esse é o canal do Hangar 6. Você está procurando conhecer mais a Bíblia Sagrada e entender o que Deus está dizendo? Pois bem, você é muito bem-vindo e aqui você está no Instituto Cristão de Educação e Cuidado, Hangar 6. O nosso propósito aqui é promover conhecimento da Palavra de Deus, mas muito mais do que informação, transformação. E se você tem interesse por teologia, por Bíblia Sagrada, por como aplicar essas verdades que a Bíblia propõe na sua vida, se inscreva no nosso canal, assine as notificações aí, para você ser avisado todas as vezes que sair um vídeo novo no nosso canal. Também comente, compartilhe, assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de assunto, dessa temática, e vai te recomendar muitos outros materiais, além de nos ajudar a fazer chegar mais longe ainda o conhecimento da palavra de Deus. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre a grande confusão no entendimento que é a mulher deve ser submissa ao marido, o marido tem que controlar, direcionar a mulher. Então, eu queria entender hoje, à luz das Escrituras, o que é que a Bíblia propõe para a gente. E partindo do princípio de que as Escrituras Sagradas elas foram deixadas por Deus para nos promover duas coisas. A primeira delas é nos fazer entender, compreender, saber as verdades de Deus para vivermos a vida da forma que Deus deseja. Então, primeiro a gente precisa conhecer, saber, e é por isso que a Bíblia orienta e nos convida a conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E a gente conhece por meio da Escritura Sagrada, da Bíblia, ela revela Deus e ela nos faz ver a vida como Deus vê. O que Deus pretende, propõe e sugere para a gente na dinâmica da vida e em todas as relações. A segunda realidade que a gente tem é que nós precisamos nos ver como Deus nos vê e termos a consciência de que Deus estabeleceu princípios, padrões e formas avaliativas que são muito diferentes daquela que a gente se autoavalia. Então, precisamos entender e compreender a vida na perspectiva de Deus e precisamos também entender como Deus nos vê, quais são os critérios avaliativos que ele tem para mim e para a sua vida. Pois bem, dito isto, vamos lá para esse assunto, então, Efésios capítulo 5, verso 21 até o verso 33, naquilo que Paulo estabelece como a base para a vida cristã no relacionamento conjugal. Então, a Bíblia não é apenas um livro para ser entendido, é um livro para ser vivido. Nós precisamos viver o que a Bíblia propõe para a gente, estabelece como verdade absoluta de Deus. Então, pensando no casamento, marido e mulher, e motivado por algumas situações e até um vídeo que repercutiu aí no Brasil todo sobre um pastor que foi posto em licença ou fora do cargo que ele tinha, que era o cargo pastoral. Ele foi disciplinado e nessa disciplina ele não pode mais exercer o pastoreio por algumas situações, por alguns comportamentos que não condizem com a Escritura Sagrada, e isso mais algumas perguntas dos alunos me fez pensar aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação submissão da mulher, controle do marido. Esse é o tema, tá bom? Então, texto de Efésios capítulo 5, verso 21 até o verso 33, vai dizer o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês esteja sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa esteja em tudo sujeita ao seu próprio marido. Verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, assim como ama o próprio corpo.
quem ama a esposa ama a si mesmo. Verso 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros de um só corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então nós vamos trabalhar aqui algumas ideias, entender um pouquinho o que esse texto está propondo, e estou com a minha cola aqui do lado, a Bíblia Sagrada, mais alguns versos para a gente pensar aqui, e tudo isso para mostrar que nós temos um embasamento bíblico. Então, você que é um cristão, você que serve a Deus, que deseja ser temente a Deus, a base da nossa compreensão precisa ser bíblica. Não é a cultura, o aspecto cultural, o aspecto sociológico, os achismos, a fala de um ou de outro que você ouviu por aí. Nós vamos estar focados na Escritura Sagrada, ouvir o que ela tem a nos dizer, e mais especificamente em 3 pontos aqui. Nós vamos entender o texto, o que Paulo estava tentando dizer quando escreveu do verso 21 até o verso 33. Nós vamos, num segundo momento, trazer isso para dentro do casamento, entendendo o casamento como um sistema, e nós vamos explicar isso. E, por último, falar sobre a liderança do marido, como que o marido deve se posicionar. Então, já vai pensando aí, vai ouvindo. Se você tem disponibilidade, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, nós vamos trabalhar esse texto. E eu quero começar dizendo para você que Paulo divide essa carta em 2 partes. A primeira parte, uma parte teórica, capítulo 1, 2 e 3, mais conceitual, e uma parte mais prática, para capítulo 4, 5 e 6. Nessa primeira parte mais conceitual, mais doutrinária, o apóstolo Paulo vai trabalhar especificamente o tema identidade. Quem é o cristão? O que acontece quando ele nasce de novo em Cristo Jesus? Essa identidade que ele tem, que não pode ser influenciada pelo meio, mas ele, tendo uma nova identidade, precisa influenciar os ambientes e as pessoas que estão ao seu redor. Esse segundo bloco, já um bloco da teologia mais prática, o apóstolo Paulo vai falar sobre o posicionamento. Como que a gente, que agora nasceu em Jesus Cristo, estamos inseridos no reino de Deus, como que a gente se posiciona no mundo em que estamos vivendo? Então, o apóstolo Paulo vai trabalhar esse segundo momento falando sobre posicionamento, sobre como nos comportamos nas relações, nos ambientes, o que se espera de nós à luz da Escritura Sagrada. E o capítulo 5 vai dizer, no verso 18, vai fazer uma comparação, que o vinho ele entorpece a pessoa, e o texto é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo, olha, assim como o álcool altera a consciência, o estado mental, as emoções e o comportamento das pessoas, eu estou pedindo para que vocês permitam que o Espírito Santo mude a forma de pensar, de sentir e a partir dessa mudança de pensamento e sentimento, vocês se comportem de um jeito guiado e conduzido pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a partir disso, uma vez que o Espírito Santo pode trabalhar no homem interior, gerando essas mudanças que serão vistas no comportamento, ele vai tratar de relacionamentos. E aqui 2 tipos de relacionamentos. Relacionamentos humanos, as esferas aqui, marido e mulher, pais e filhos, funcionários e patrões, e depois uma realidade espiritual, que é a partir do capítulo 6, do verso 10 em diante, ele vai tratar de como nos relacionamos com as questões espirituais. Então, visto que essa é a estrutura da carta, de forma muito simplória aqui, eu diria já para você, não adianta você começar a orar e repreender
espíritos malignos, encosto, tudo que você acha que está atrapalhando o seu casamento, se você primeiro não ajustar os relacionamentos. Aquilo que diz a nosso respeito é competência nossa. Então não adianta, volto a dizer, não adianta, escute bem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Olha aqui, ó, não adianta você orar para repreender malignidade, pedir ajuda para Deus, se você não está fazendo a sua parte. É isso que Deus espera de nós. Então vamos entender aqui o que esse texto está nos dizendo. Então nós temos aqui uma compreensão básica que, primeiro, o apóstolo Paulo estabelece no verso 21 uma base, uma premissa, um princípio geral, que é submissão mútua. Sujeitem-se uns aos outros. Então, essa é a base. Nós temos aqui 2 versículos, 22 a 24, onde ele vai trabalhar a questão da esposa, da mulher. E do verso 23 até o verso 25, ele vai trabalhar aquilo que compete ao maridão, nós, os homens. Então, Paulo está estabelecendo uma base. Primeiro, sujeitem-se ou submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, porque tememos a Cristo nesse relacionamento marital, Paulo está dizendo que a submissão é mútua. Então, esse primeiro versículo aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quando nós pensamos nessa palavra aqui, sujeitar-se, a forma que o verbo está é chamada de particípio médio passivo. Quando a gente está falando de... são 3 modos, né? Ativo, eu exerço no outro. Passivo, eu exerço em mim mesmo. E uma outra onde alguém exerce em mim. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte: eu decido por mim mesmo. Ele sugere para a gente aqui uma submissão voluntária, não forçada. Então o que ele está dizendo? Eu preciso decidir, por temor a Cristo, por mim mesmo, exercendo em mim mesmo, por minha própria consciência e vontade, me submeter aos outros. E perceba que o texto não está falando da mulher, ele está dizendo uns aos outros. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte, que, marido, você não deve ser forçado a querer conviver bem com a sua esposa e se submeter a ela por temor a Cristo. E o mesmo vale para a esposa. Esposa, você, por temor a Cristo, precisa decidir por você mesma e não por imposição, por obrigação, mas porque você entende que isso é um padrão bíblico e que isso é o melhor para se viver numa vida a 2. Então, a submissão mencionada no verso 21, ela alcança ambos, marido e mulher. Então, dentro desse princípio, nós entendemos aqui aquilo que é chamado de princípio da mutualidade cristã, um se sujeitando ao outro. Esse é o ponto de partida. Então, a partir do verso 22, ele vai trabalhar agora o aspecto da mulher. Esposas. Começa assim o verso dizendo, sujeitem-se, né? Submetam-se. Ele aparece para a gente dando a ênfase de que a submissão, primeiro ponto, é numa relação de casamento. Não há nenhum tipo de colocação bíblica aqui onde a mulher tem que se submeter aos homens porque ela foi criada depois, porque ela é inferior. Não. Esposas. Então, a condição aqui é dentro do casamento. Nenhuma mulher é obrigada a se submeter a todo e qualquer tipo de homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo.
ela está dizendo que dentro de uma relação de casamento, as esposas, elas precisam entender que elas devem se submeter, elas precisam se sujeitar. Lembrando aqui, de novo, é no contexto conjugal. Então, uma mulher não é vista como inferior, ela não veio em segundo lugar, e isso, no propósito criativo de Deus, confere a ela um lugar de inferioridade. Não. Gálatas, capítulo 3, verso 26, preste atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Verso 28, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. O que ele está dizendo? Que diante de Deus não há essa ideia de primeiro, segundo, superior, inferior, marido manda na esposa. Não existe isso. Diante de Deus estão em igualdade, funções distintas no casamento, mas eles são iguais diante de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 26 até o verso aí 28, e para ler aqui o 29, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Diante de Deus, somos todos iguais. Funções diferentes, mas iguais em valor, iguais em posição diante de Deus e igualmente convidados a essa sujeição a partir do verso 21. Então, quando a gente ouve aqui, esposa, cada uma de vocês esteja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor, não está dizendo, não significa como ao Senhor aqui, que o maridão é o dono, é o patrão, é o Senhor, é o Deus da esposa. Não significa isso. Significa que assim como nós precisamos ter uma relação de submissão ao senhorio de Cristo, ambos, marido e mulher, precisa ter um para com o outro. E aí o texto vai dizer para a gente, a partir do verso 25, então, dois versos, falando 22, 23 e 24 aqui, essa segunda subdivisão, ele está falando para as esposas, e agora 25 até o verso 33, aqui nós temos 8 versículos falando para os maridos, e começa no verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. O verbo amar aqui, a condição dele, quando nós fazemos uma análise mais profunda, a gente vai observando cada palavra, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, se ela é um pronome, um adjetivo. Quando a gente observa o verbo aqui, que cada um ame, a forma que o verbo está no grego, ele está no modo imperativo presente. É uma ordenança, indicando um amor contínuo e pleno. Não é só quando a esposa faz a comida boa, quando tem aquele momento a dois que, uau, não é isso. É uma obrigatoriedade moral diante de Deus. Amor contínuo e permanente, é isso que está dizendo. E aí o verbo entregou-se, ele está qualificando esse tipo de amor, que é como Cristo, ele está dizendo qual o modo desse amor se manifestar, ele está dizendo como Cristo se entregou, e aí o entregar-se se refere ao sacrifício de Cristo na cruz, ou seja, o amor do marido deve ser como o amor de Cristo pela sua igreja, pelo seu povo, que é um amor sacrificial, um amor que se entrega, é um amor altruísta, que quer bem ao outro, é um amor em serviço, que trabalha, que se gasta e deixa se gastar servindo ao outro. Jesus, inclusive, disse
Não vim para ser servido, mas para servir. Então, quando nós olhamos aqui esse texto, verso 28 e 29, os maridos eles devem amar as suas esposas como Cristo, ele está dizendo que é o exemplo, é da forma, do mesmo modo. E aqui, ainda no verso 29, como a gente ama o nosso próprio corpo. Porque quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque diante de Deus vocês se tornaram um no ato do casamento. E aqui ele, verso 29, os maridos devem amar as suas esposas, que aparece novamente no verso 29, ele está aqui implicando essa obrigatoriedade. Eu não quero ser obrigado a amar alguém. Não case. Se você é um cristão, a Bíblia é regra de fé e prática. Fique solteiro. Faça dê seu jeito. Mas uma vez que você assumir um compromisso diante de Deus, diante das famílias, diante das pessoas, você tem uma obrigatoriedade bíblica que é imposta especificamente ao marido. A relação do marido com a esposa, então, deve ser modelada pelo exemplo de Cristo e deve ser tão íntima como a gente cuida do corpo, e essa intimidade, esse tipo de cuidado deve ser visto na relação com a esposa. Então, nós temos aqui essa primeira parte bíblica. Nós temos a submissão não é unilateral. Efésios 5:21 estabelece que é uma submissão mútua, com base no relacionamento cristão. A submissão da esposa não significa inferioridade, mas de um relacionamento baseado e pautado no amor e no respeito recíproco. O chamado do marido aqui é a um amor, a uma entrega, a um serviço sacrificial. O marido não é superior à esposa, ele se doa em favor da esposa, é comparado ao serviço que Cristo exerceu. Então, serviço, renúncia, entrega, tudo isso aqui é um modo. E se você parar para pensar, Cristo nunca oprimiu pessoas, Cristo nunca exigiu de pessoas, ele se deu por elas, ele convidou elas. E a imagem do casamento precisa ser, dentro do padrão bíblico, essa imagem da teologia da união com Cristo. Paulo vai dizer, é um mistério profundo. Ele diz assim, olha, isso aqui é profundo, e assim deve ser o casamento. Ele deve refletir esse relacionamento que nasceu na graça de Deus, que foi todo pautado no amor, e que, por meio do serviço, da renúncia, do sacrifício, gerou uma unidade espiritual de Cristo com aquele que confessa Jesus como o Senhor de sua vida. Assim deve ser o casamento. Então, quando nós observamos isso, nós temos aqui o padrão. Esse é o padrão bíblico que as Escrituras propõem para a gente, para um casamento que glorifica a Deus. Volto a dizer, não adianta expulsar demônios, não adianta buscar a Deus se nós não estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina e nos orienta a fazer. Pense nisso. A submissão da esposa é parte de uma dinâmica de amor e serviço, e não de um domínio unilateral do marido. O marido tem uma responsabilidade muito maior de amar como Cristo, que envolve sacrifício, cuidado, respeito. O casamento deve refletir, representar essa relação entre Cristo e a igreja, numa entrega mútua e sem imposição. Pense nisso. Nós vamos dar continuidade com outros vídeos, falando um pouco sobre agora o paralelo entre o casamento, essa base bíblica, e como que a gente vive na prática. Mas eu queria te convidar a assistir novamente, a comentar aí, a encaminhar para alguém, porque nós precisamos da bênção de Deus e queremos a bênção de Deus sobre o nosso casamento, mas nós precisamos nos esforçar e fazer a nossa parte. Deus te abençoe, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.